Pessoal, boa tarde. Aqui é o Ailton, tá? O pessoal aí tem alguma dúvida primeiro, antes da gente iniciar? Não, ainda não, porque a gente agora, a primeira vez que a gente vai ter contato com o sistema, assim, a gente é as faturistas, tá? Porque quem cadastrou foi eu. Tá, beleza. Então, a gente tinha feito aquelas etapas anteriores, né, que era mais para preparar o sistema para utilização. Hoje, em si aqui, eu vou mostrar para vocês as origens das telas, né, onde vão ocorrer os lançamentos, né? Aí vocês vão definir quem que vai fazer a revisão dessas faturas, né, antes de chegar na tela em si do faturamento mesmo. Porque vai ter alguns tipos de lançamentos que não vão ter baixa ainda, né? Por exemplo, um box hora que o paciente vai ser direcionado lá para o box para tomar a medicação, a farmácia vai fazer o lançamento, provavelmente essa guia, né, ela vai estar em algum local aí dentro do hospital. Um faturista, um pré-faturista vai pegar essa guia, né, agrupar todos os lançamentos para dar a baixa. A maioria, assim, no caso de pronto atendimento, que são os boxes. A mesma coisa vai acontecer nas internações, né? Nas internações vão ter a maioria dos lançamentos, que são exames, né, que foram feitos dentro da unidade, seja de laboratório, de imagem. Vai ter os lançamentos das prescrições, né, e o que o faturista vai ter que fazer depois? Ele vai ter que localizar essa internação, lançar os honorários, né, que ocorreram durante o período da internação, né, as taxas, para assim dar a baixa na guia. Então, a gente tem 3 locais aqui. Os menus na parte de baixo são iguais em todas as telas. Eu vou começar primeiro aqui na telinha do paciente, né, que é esse ícone aqui que o cursor do mouse está em cima. Nessa tela aqui vai ter todos os lançamentos eletivos e de ambulatório, né? Algum exame ali que o paciente chegou com um pedido e fez, né? Ele não necessariamente estava internado na unidade, nem passou pelo pronto atendimento. Então, a gente vai pesquisar esse paciente nessa tela, né, se for tratar a guia dele. A parte de baixo aqui tem todos os tipos de lançamento: consultas, exames, honorários médicos, diárias e taxas. Aqui na parte do eletivo não teria, né, um lançamento de diária e taxa. Material e medicamento. Então, sim, é a mesma tela da recepção, né? Então, a gente vai localizar esse paciente primeiro, né, para fazer a consulta. No caso dos lançamentos eletivos, provavelmente o registro ele já vai estar com baixa, né? A recepção fez a autorização desse procedimento. Então, eu vim aqui em conta corrente, que é esse botão aqui, né? E eu tenho 2 registros de pagamento. Deixa eu vir aqui em pagamentos. Então, eu tenho 2 tipos de registro aqui. Então, se você for fazer alguma confirmação do tipo de guia, né, de ambulatório, a gente vai utilizar essa tela e ir na conta corrente. Na aba de pagamentos vai ter o registro aqui, né, com o tipo de pagamento em guia. Se não tiver, é porque esse procedimento está em aberto ainda. Ele não foi efetuado a baixa da guia. Esse paciente é muito ruim, né, velho? Que esse aí tá com particular. Vamos fazer um lançamento aqui, ó. Eu vou simular uma inclusão de uma consulta, né? Uma consulta eletiva. Cliquei aqui no menu incluir consulta, né? Se por acaso você tem a guia, né, e esse paciente não tem sequer o lançamento, aí você teria que fazer ele para faturar, né? Talvez aconteceu alguma coisa na recepção, a guia passou lá para o faturamento, mas não foi lançado ainda. Só clicar em mais aqui. Então, aqui tem o convênio do paciente, né? Toda a tela de lançamento você vai escolher. Ele vem o padrão da ficha. Aqui você vai escolher o nome do paciente, ou do médico, né? Qualquer um aqui. Aqui tem alguns campos que a gente pode pular. E aqui o procedimento. Eu vou lançar uma consulta eletiva.
tem o código oficial aqui da consulta, né, 10.10.10.12. Aqui o valor que está configurado no convênio, eu vou salvar e incluir. Que era só uma impressão do protocolo, caso acontecesse lá na recepção mesmo. Nesse caso aqui a gente não precisa pular. Então eu fiz o lançamento da consulta, né, para simular aqui um atendimento. Vou aqui na conta corrente. Eu vou ter o lançamento aqui em aberto, né? Então tudo que vocês forem fazer de lançamento, né, se for precisar nessa tela, vai seguir esse padrão. Vou fazer a inclusão em um dos menus aqui, depois vou na conta corrente para efetuar a baixa. Mesmo sendo convênio, vai na conta corrente? Sim, mesmo. Isso, é porque o conta corrente, gente, é no geral ali, né? Tanto para pagamento em guia, né, como dinheiro. Aí até bom você só para esclarecer, é que o sistema vai virar dia 3/10. Uhum. Elas vão parar de lançar coisas no IPASB a partir de hoje, né? Ontem, né? Não sei. Até dia 25, né? É porque a gente fecha dia 20, então Dia 20. até dia 20, Aí do dia 21 em diante até o dia 3, elas vão digitar tudinho. Aí já tem que mostrar pra gente como que a gente faz para digitar os materiais, os medicamentos. Isso, aí ele já faz a consulta, desse jeito. Isso, aí depois eu vou ali para o pronto atendimento, que aí lá já tem um pouquinho de diferença, depois a gente vai para internação. Que vocês devem ter internação para faturar também. Então, aqui eu fiz um lançamento da consulta, vou vir aqui em baixar o selecionado. Ou se tivesse mais de um procedimento dentro ali da mesma guia, eu poderia usar o baixar todos aqui. Então, sim, mas peraí. Sim, a recepção faz, mas. Finalizar. Então, aí é finalizar, é? O que você fala? Porque baixar, se baixar é finalizar. Baixar. É você informar o número da guia para o procedimento dentro do sistema. Tá, entendi. Então, como vocês vão fazer um trabalho retroativo, né? Vocês vão ter que aprender a fazer esses lançamentos também. Entendi. Mas dali para frente que o sistema virar, a maioria já vai estar pronto. Então, aqui vem o convênio novamente, só para confirmar aqui o tipo do pagamento em guia. Aí aqui eu vou digitar o número da guia, que é principal, né, se houver, e o número da senha se for algum procedimento, né, que necessita de autorização. Tem alguns outros dados aqui que são data da guia, validade da senha, que são alguns dados que a gente pode pesquisar por ele futuramente, mas ele não vai interferir assim tanto ali no... Então faça a confirmação. Achei que tinha caído, pode assumir de volta. Beleza. Então, digito os dados, número de guia, número de senha se houver, e vou gravar. Então ele vai sair dessa aba aqui de ambulatório e foi lá para pagamentos agora. Então lá dentro da aba de pagamentos do paciente, agora eu tenho uma guia, né, que foi digitada. Então a partir de agora, que esse lançamento aqui ele vai estar disponível lá na tela do faturamento, que a gente vai chegar mais para frente, né, para a gente colocar dentro de um lote. Então vamos supor que eu estava fazendo alguma confirmação desse paciente, né? Então eu pesquisei ele aqui primeiro, né? Se a recepção já tivesse feito ali os lançamentos e eu quiser só confirmar para ver se estava tudo correto, eu faço a pesquisa dele, seleciono, vou em conta corrente. Vou na aba pagamentos, né? E aqui eu tenho a baixa da guia. Se eu quiser mudar alguma coisa aqui, vi que o número da guia estava errado, eu posso fazer por aqui, né? Aí eu clico em alterar a baixa aqui do lado esquerdo e eu posso corrigir algum dado que possa estar incorreto, matrícula, número de guia, né? Então, aqui é o lançamento da consulta. Vou fazer aqui uma simulação de um lançamento de exame também, né? Clica aqui na parte de baixo no menu exame, incluir exame.
Aí vai seguir sempre o mesmo padrão. Vai vir o convênio do paciente, né, o que está padrão. Em alguns casos, o paciente pode ter o particular e um convênio cadastrado na ficha, né? Então, sempre olha aqui para ver se está o correto. Aqui você vai selecionar a categoria do lançamento, né? Se é um raio-x, uma tomografia, um exame de laboratório. E você pode informar um CID, né? Já vai para baixa depois. E na teoria a recepção ela já vai ter feito, né? O lançamento. Você vai informar o solicitante, né? Se tiver a guia. Você pode pesquisar pelo CRM dele, né, lá no carimbo do pedido, já acha direto, ou pelo nome. Que no médico examinador, a nível ali do faturamento em si, essa informação ela não vai, né, que geralmente é uma tag de equipe. Ela vai no caso de honorários médicos. Aqui a gente não precisa se preocupar com o médico examinador, né, caso o faturamento esteja fazendo esse lançamento no momento, principalmente dos casos retroativos de vocês, né, porque o laudo vai estar em outro sistema, não precisa informar o examinador. Aí aqui eu vou escolher o procedimento, então eu posso digitar pelo código dele de cadastro no sistema, aqui vocês vão decorar posteriormente, pelo código oficial, né, do procedimento, ou pode pesquisar aqui pelo nome também. Beleza, aqui vai aparecer o valor, né, de acordo com as configurações. Se por acaso tiver uma eventual dúvida aqui do valor, né, do cálculo dele, eu posso clicar nesse ponto de interrogação. Ele vai mostrar como que ele chegou nesse cálculo, né. Quando a tabela tiver o valor em filme, né, separado, calculado, com a metragem, ele vai aparecer aqui também, e até chegar ao valor final. Vou clicar aqui em salvar e incluir. Beleza, fiz um lançamento, né, de um exame da categoria tomografia. Aí eu posso realizar outro, se eu quiser, muda a categoria aqui na parte de cima. Né, não preciso mexer mais no convênio. Aí onde coloca o número da guia desse exame? É só na baixa, só lá na conta corrente, que a gente vai chegar depois. Esse de branco não tá exigindo não, apesar de estar vermelho. Ah, beleza. Então aqui eu posso lançar um outro procedimento. Né, então, aqui dentro, eu fiz um lançamento de um raio-x e de uma tomografia. Peraí. Alguém tá perguntando alguma coisa? Na verdade é porque a gente, ela tá questionando, a do IPAS tá questionando porque hoje a gente abre uma fatura separada para os externos, sabe? Sim. Aí nesse caso aí, esses exames você tá, é externo, né? Isso. Aí, então, para mim aproveitar essas informações e baixar, eu tenho que abrir um lote, Só mais pra frente, só quando a gente chegar lá no faturamento. Tá. Aqui eu tô ensinando ainda a fazer os lançamentos. Tá bom, certo. Né? Então, aqui eu posso realizar todos os lançamentos ali que tem disponível para esse paciente. Fiz 2 aqui e vou retornar. Aí lembra, né, que seria a parte da recepção. Vocês vão fazer somente se for necessário. Então, fiz o lançamento de exame e vou aqui em conta corrente. Sempre para informar o número da guia depois. Agora eu tenho 2 procedimentos, ó. Uma tomografia e um raio-x. Se os 2 procedimentos foram autorizados na mesma guia, né, aí eu posso utilizar esse botão aqui, ó, baixar todos. Ele vai pegar os 2 e agrupar dentro de uma guia só. Aí eu vou aqui digitar o número dela. Então posso fazer dessa forma. Se cada um teve a sua guia, aí eu vou fazer diferente. Eu vou clicar só naquele que eu quero baixar no momento e vou baixar o selecionado.
Vai ter só aquele que eu selecionei aqui dentro da guia. Vou pegar os dois. Aí beleza. A partir do momento que eu gravo ali, né, o número da guia, isso aqui vai ficar salvo aqui dentro, ó, da aba de pagamentos do paciente. Mesma coisa, se tiver que mudar algum dado, né, eu vou alterar a baixa novamente. Vou retornar aqui. Os outros tipos de lançamentos aqui, eu acredito que a gente não vai fazer na parte de ambulatório. Vai ser lá no pronto atendimento agora, que vai ter um honorário, uma diária e taxa, material e medicamento, ou na internação. Então, na telinha aqui de pacientes, a gente vai fazer basicamente esses dois tipos de lançamento. Consultas eletivas e exames, né? Que seriam os externos aí de vocês. Então, vou acessar aqui agora o pronto atendimento, né, que é essa ambulância aqui, né, nesse ícone aqui. Ambulância, pronto-socorro, pronto atendimento. Isso, pronto atendimento. A gente pronto-socorro. Porque esse é um pronto-socorro. Ah, beleza. Vocês nunca ouviram falar de Eu vou falar de pronto-socorro, chamar de pronto-socorro então. Cliquei aqui na ambulância, que é o pronto-socorro. Tá? Então, a gente aqui já tem alguns tipos de filtros diferentes. Né? Eu vou ter os pacientes que estão em atendimento, né, que é os que estão na unidade no momento. Então, se eu marcar o tipo em atendimento todos, vai aparecer todos os pacientes que estão no momento aí na unidade. Aí eu poderia pesquisar eles por qualquer um desses dados. Nome dele, o número da ficha, se eu tiver. Aqui eu tenho o filtro já atendidos, que esse aqui quer dizer que são os pacientes que os médicos, né, já fizeram ali a consulta. Esse paciente já pode ter recebido a medicação e recebeu o alta. Então ele vai estar no status já atendidos. Ou eu posso pesquisar todos, né? Aí aqui vai ser indiferente se ele já foi atendido ou não. Como vocês vão estar faturando, já vai ter passado alguns dias ali do atendimento, né? Se for fazer algum tipo de correção, eles já vão estar, provavelmente vão estar, né, como já atendidos. Vamos pegar aqui uma data. Já estão usando aí, né, Rafael? O pronto-socorro? Tá não. Só tem esse monte de teste que você viu aí. Mas vai aparecer algumas coisas aí. Ah, tem alguns. Beleza, então eu posso pesquisar por um período de atendimento, né? Vai vir todos ali do período, né? Ou eu posso pesquisar pelo nome. Aí novamente, aí seria aquele caso, né? Ou eu vou fazer essa pesquisa para efetuar algum tipo de lançamento, ou para checar e fazer algum tipo de correção, né? No que a recepção já lançou. Então aqui eu pesquisei essa Brenda, achou 3 registros de atendimento dela, 2 já foram atendidos, 1 está a atender ainda, e aqui eu tenho a data de atendimento, né? Vai bater com a guia ali do atendimento dela. Então sempre identificar aqui a data. Aqui eu vou ter os mesmos, né, menus de lançamento, consultas, exames, honorários, né, aqui do lado esquerdo na parte inferior. Se eu quiser checar uma consulta que foi lançada para ela, eu posso vir aqui em consulta e consultar a consultas aqui, nesse segundo botão. Aqui eu já tenho o registro lançado para ela, era um retorno, né? Se eu fosse fazer algum tipo de correção, eu posso alterar esse procedimento aqui. Não era um retorno, na verdade, né? Era uma consulta normal. Eu posso alterar e mudar o histórico aqui para consulta. Qualquer um desses aqui já vai gerar o valor, né? Se eu salvar e incluir, vai gerar, né, o lançamento para dar baixa na guia. Mesma coisa com os exames, eu posso fazer aqui a consulta, né, para ver todos os exames que foram lançados para ela. Se eu tiver algum tipo de honorário médico para lançar,
aí eu vou utilizar esse menu. Aí pode ter sido algum curativo, né? Que, dependendo do convênio, pode lançar um pequeno honorário ou uma diária e taxa. Então, eu posso vir aqui em honorários médicos, a gente já mostrou esses outros dois tipos. Incluir o honorário. Vai vir novamente o convênio do paciente, né? A data do lançamento vai vir a mesma do atendimento, né? Já vem padrão, o sistema já coloca ali, para você não ter que mudar. Aqui você pode informar a hora inicial e final, ele já vai trazer a data do início do atendimento, mas aí você pode mudar, se for necessário. E aqui eu vou digitar o código do honorário, né? Então eu posso digitar aqui diretamente, ou apertar o F2, ele vai abrir a tabela do sistema. Aí aqui posso pesquisar. Qual é um tipo de pequeno procedimento que faz no pronto-socorro aí? Só pra gente pesquisar. Sutura. Eu acho que tá errado lá no cadastro do convênio. Lá. A tabela, né? Porque tá Unimed Goiânia Exames. É. Nossa, que horror. Uhum. Que horror. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho. Nossa, horror. Unimed Goiânia. Eu tô usando Goiânia Exames. Deveria ser Unimed Goiânia Procedimentos, né? Pesquisei. É essa segunda. Sim, gravar. Beleza, vamos voltar aqui, honorário. Toda vez que der esses erros malucos assim, gente, vocês procuram logo lá, né? Sim. Eu não sei nem porque que ele tá errado, que tava arrumado. Vou botar no computador de que já vou. Então, eu arrumei a tabela aqui, né? Então, apertei o F2. Eu poderia ter digitado o código oficial, né? Aqui diretamente, se eu soubesse. Posso apertar o F2 e pesquisar. Quando eu digitei estrutura, veio esses procedimentos aqui para lançamento. Então, o que é importante a gente fazer aqui? Ó? Quando eu faço a pesquisa, se eu escrever só o texto que eu quero, ele vai pegar tudo aquilo, né, que começa com o que eu digitei, sutura somente. Então ele vai pesquisar tudo que começa com essa palavra. Agora, se eu quiser pesquisar, né, essa palavra, né, independente da posição dela aqui dentro do nome do procedimento, eu coloco essa porcentagem aqui. Se eu fizer isso e dar um enter, ele vai pesquisar, né, independente de onde essa palavra estiver. Então, nesse caso aqui, ó, a sutura já está no meio aqui do texto. Então, vocês podem utilizar aqui essa forma. Vou pegar esse lançamento aqui mesmo. Beleza. Eu fiz aqui a escolha do procedimento. Aqui tem o tipo dele, né? Se é um honorário clínico ou cirúrgico. Já vem da tabela, né? Aqui eu tenho algumas configurações do local de atendimento. Isso aqui vai ser relevante ali para o IPASO. Aqui não é um tipo de parecer clínico, não foi feito por vídeo. Aqui tem o multiplicador do honorário. Isso aqui vai ser importante ali na internação, né? Que pode ter ali o plano integral, né, do apartamento do convênio. Aqui eu tenho algumas opções referente ao lançamento do honorário, né?
Aqui ele pegou que o atendimento foi em um horário especial, né? Que provavelmente dia 14 foi... Marca. Acho que foi feriado. Então aqui ele já veio marcado como horário especial. Se o convênio tivesse algum tipo de configuração, né, para fazer o acréscimo, né, o honorário já ia ser lançado com esse acréscimo, geralmente ele 30%. Na Unimed de vocês tem o acréscimo, quando é horário especial? Só nos convênios. Não, só nos convênios, Unimed não. Tá, beleza. Então, ele vem marcado aqui, não tem problema, porque não vai fazer alteração no valor. Então, se eu desmarcar aqui, ó, vai manter o valor original do honorário. Aí eu vou informar quem que é o cirurgião, o responsável por esse honorário. Nesse caso aqui, ele tem a opção aqui de me informar o primeiro auxiliar, anestesista, né? Só nesse exemplo aqui. Então, se tivesse, eu ia preencher cada um com o seu respectivo médico, aqui no auxiliar também, no anestesista se tivesse. Aqui eu vou lançar só o cirurgião, vou salvar. Aqui ele só está dando um aviso para ver se eu tenho certeza que eu não quero lançar as outras funções. Beleza, então eu fiz aqui um lançamento de um honorário. Se tivesse algum outro, né, lançamento, eu já poderia seguir aqui, né, para o código do procedimento, digitar o outro código oficial ou apertar o F2 de novo para pesquisar. Aí eu faria o próximo. Vou retornar aqui. Beleza, então fiz o lançamento aqui do honorário médico. Isso lá na internação também. Deixa eu lançar uma função, é a mesma dela. A mesma forma de lançamento. É a mesma forma. Isso, lá vai ser igual também. Eu só vou mostrar algumas outras opções que a gente vai utilizar lá também. Mas o menu aqui na parte de baixo é igual e o lançamento é igual também. É. Posso vir aqui em diária e taxa, né? Por exemplo, se fosse um box. Vou clicar aqui em incluir diárias e taxas. Vai vir aqui o convênio novamente selecionado, a data do registro. Poderia digitar aqui o código oficial ou escolher pelo nome do procedimento aqui. Aqui no momento só tem essas duas taxas com referência, né? Que tem a informação do código oficial. São a taxa de sala porte 0 e A1. Então, seleciona aqui o nome do procedimento. Né? Vai vir ele aqui, nome oficial de acordo com a tabela. Aqui eu posso vincular o código oficial que gerou ele, né? Então, por exemplo, se essa taxa de sala foi de origem desse honorário, eu posso vir aqui e vincular os dois. Então, eu estou falando que essa taxa, né, vai ser lançada em decorrência desse honorário. Aqui eu tenho o local de uso também, eu vou escolher de acordo com o local. Aqui a quantidade do serviço, então eu posso lançar de 1, 5, de acordo com a quantidade. Quando tem uma taxa de sala, por exemplo, a gente cobra 100% da taxa de maior valor, né? Aí dependendo do convênio, 50% da segunda, a terceira não cobra, por exemplo. Então eu vou lançar aqui a primeira, né, que seria a do porte 1. Depois a do 0 aqui. Aí aqui eu posso informar, né, o acréscimo ou o decréscimo, né, dessa taxa. Vai cobrar só metade dela. Então eu posso colocar aqui, ó, menos 50 vai pegar, né, só a metade do valor. Então, ele não aceitaria a gente colocar, por exemplo, 1,5, 1,5? Pode. Aceita? Uhum. Entendeu? Mas não consigo adiantar.
quando o honorário ali está no apartamento, né, que vocês cobram integral, aí você pode digitar o acréscimo ou decréscimo aqui. Então, qualquer diferença é só o sinal de menos, né, quando for deflator. Tem alguns convênios que não importam em si, né, com a redução de acréscimo ali dentro do XML, né, que tem uma tag lá chamada redução de acréscimo. O convênio olha ela, quantidade e o valor unitário, faz um vezes o outro e chega no valor. Né? Tem alguns que não importam com isso, não faz a validação. Então você pode vir aqui, por exemplo, e fazer na quantidade do serviço, por exemplo, meio. Né? Aí poderia fazer isso aqui também, porque aí no caso só seria importante para eles o campo do valor, né? Já calculado. Mas se ele fizer a verificação do campo de redução de acréscimo, aí a gente tem que fazer lá, né? Dependendo do convênio. Mas aí você tem total liberdade para alterar e salvar a segunda aqui. Então, fiz os dois lançamentos, vou retornar. Se eu quiser fazer alguma checagem, sempre vai ter o botãozinho aqui, o segundo, né, para consultar os lançamentos de cada menu. Faço aqui o consultar, vai abrir, eu faço a verificação. Se quiser mudar alguma coisa, é só alterar. Então, a gente vai aqui para os materiais e medicamentos. Eu vou clicar aqui em material medicamento, incluir. Aí, novamente, né? A tendência, futuramente, a gente já pegar isso aqui lançado de acordo com o que a farmácia dispensar, né? Para o paciente. Né? Mas aí vocês vão ter que aprender a fazer também manual para fazer algum tipo de correção. No caso aí do faturamento, o que vocês vão ter que sempre fazer? Se atentar ao convênio do lançamento e a data, né? Principalmente. E aqui vocês vão ter o setor, que é o setor que vai lançar ele. O faturamento vai ter um específico, que é esse aqui, ó, setor faturamento. Se no usuário de vocês só tiver esse setor disponível, ele já vai vir automático preenchido. Mas dependendo aí como vocês vão ter que lançar algum medicamento para um prestador terceiro, em alguns casos, vai ter mais de uma opção. Então, o que vai definir, né, quem vai ser o prestador que vai receber ali futuramente, vai ser esse setor de origem do estoque. Então, o prestador principal de vocês vai ter o faturamento. Aí, por exemplo, pode ter um faturamento on-cord, né, que é um prestador terceiro. Vocês vão escolher aqui, principalmente ali para o IPASO. Né? Você vai escolher o setor de origem. Aí aqui eu tenho a pesquisa do código desse item. Né? Então eu posso, quando eu já pegar, né, lembrar ali os códigos de forma, posso digitar ele diretamente aqui. Digito o código ou eu vou pesquisar. Vou apertar o F2. Digitar o nome. Aqui digitei dipirona, veio 4 itens. Né? Então eu vou escolher aquele que eu quero aqui. Tem o código oficial aqui na frente. Vocês podem checar também qual que é o correto. Vou pegar essa dipirona aqui mesmo. Beleza. Coloquei a dipirona, aqui tem o local de uso. Pronto, socorro. Aqui eu vou informar qual é a quantidade que vai ser cobrada. Por exemplo, 2 ampolas. Aí ele já vai calcular o valor total. Vou dando um Enter aqui até eu salvar e incluir. Quando o item vem aqui para a parte de baixo, ele já foi lançado. O foco do sistema volta para cá. Aí eu vou para o próximo. Aperto F2 de novo. A agulha, por exemplo. Lá de novo. Vou até o salvar e incluir. Beleza, ó, veio aqui para baixo de novo.
Se você acha só uma opção de ver se já eles cadastraram um kit, por exemplo, para cair já o kit completo, sabe? E aí, assim, tem dois tipos de lançamentos. Tem um que é esse aqui, ó, lançar item vinculados. Tá vendo aqui, ó, tem essa opção que chama F9. Se eu apertar o F9, por exemplo, vai marcar e eu vou lançar aqui uma de pirona. Vamos ver se pega. E essa mesma de pirona aqui. Quantidade 1. Não entra. Aí nesse caso não está configurado ainda. Então tem dois tipos de lançamento. Um é o item vinculado e o outro é kit. Aí o que vai acontecer? Se eu marcar a opção itens vinculados e lançar de pirona e lá tiver uma agulha, uma seringa e um esparadrapo, vai lançar os 4 de uma vez. Né? A tendência é essa. Quando tiver configurado. Só que eu tenho que marcar essa opção sempre. Né? Senão ele não vai lançar os vinculados. Você vai fazer item free. Vamos pegar um. Deixa eu retornar aqui. E olhar lá no estoque. Tá sim. É porque o kit é uma coisa, o vinculado é outra. Né? Tá. Cadastrou, mas não amarrou. Não, é porque é o seguinte, a menina da farmácia, ela vinculou os itens de estoque, né, cara? Ela não vinculou os de faturamento. O de faturamento tem que fazer você. Então, por exemplo, aqui, ó. Eu tô dentro do estoque e tem uma de pirona aqui. Eu posso vir aqui, ó. Vou ter uma abinha. Aquele cheque lá, só olha aí, ele não olha o estoque, não? Depende da opção que tá lá no setor, né? Aqui, ó. Olha aí. Eu marquei setor de faturamento. Isso, aí quando você marca setor de faturamento, ele olha na abinha vinculados do faturamento. Não, então pode mudar aí? Acho que não vai fazer, porque aqui é só não da saída do estoque. Então eu acho que vai dar certo, ela não vai precisar fazer isso, não. Vamos dar uma olhada aqui. Vou fechar aí a tela e abrir de novo. Tá certo, eu acho que o dela tá certo, que a menina da farmácia tá fazendo. É porque aquela opção a gente só usa quando o item vinculado que o faturamento quer usar é diferente do estoque. Vamos pegar a Brenda aqui de novo. Os kits que você tá falando, o kit tá pronto já, tá pronto. É que ele foi tentar lançar e não caiu. Não, agora porque a gente tem que digitar. Não, agora vai dar certo. Porque o setor estava configurado diferente. Então vamos lá, eu vou clicar em incluir MatMed aqui de novo. Vamos ver o que vai cair. Então sempre lembrar, né? Convênio, data e se está marcada aquela opção aqui, ó. Lançar itens vinculados. Tá. Vou lançar de pirona aqui agora. O setor. Mudou lá. Essa. 4362. Isso aí eu acho que o nosso login vai puxar só faturamento, né? Só faturamento. Beleza. Aqui, ó. Aí como tá marcado agora para lançar o itens vinculados e a gente corrigiu a opção lá do setor, ele já lançou automaticamente a agulha, a seringa, a água destilada e a dipirona que eu queria lançar mesmo. Aí já veio automático. Os 4. Certo? Certo. Beleza, então a amarração dela vocês vão aproveitar também. Se tivesse mais alguma coisa aqui, vou apertar o F2. Pesquisar o item, dar um Enter. Aí eu posso ir pulando aqui até a quantidade. 10 centímetros. Salvar e incluir. Beleza. Fiz aqui os lançamentos do MatMed. Eu posso retornar. Então, a gente fez o lançamento ali de uma consulta. O exame é a mesma forma lá da telinha de pacientes, né? Lançamos um honorário, uma diária e taxa e o MatMed. Aí agora eu teria que fechar, né, a guia.
Então eu vou vir aqui em conta do pronto atendimento, né? Na primeira telinha era conta corrente, aqui é conta do pronto atendimento, né? Que é o pronto socorro aí. Vou clicar nele. Uma pergunta. Da recepção lança consulta lá, né? Dá baixa, né? Deixa eu dar Sim. Aí esses itens aí, eles vão automaticamente entrar nessa baixa. É isso ou não? Quando é aqui do PS, depende, né? Por exemplo, se a consulta já tiver uma baixa e eu lançar os itens aqui fora, esses itens vão ficar sem baixa. Ah, entendi. Agora, se eu for, vamos supor que já tem a consulta e eu tenho que faturar o MatMed junto, aí é melhor eu vir dentro da conta do pronto atendimento e incluir por aqui. Aí já cai dentro da baixa. Entendi. Porque depende, né? Tem uns que gera a consulta, uma guia separada, aí depois tem a do box, que aí é o box mais o medicamento. Aí são 2 guias. Todos os convênios são assim, ou? Eu acho que o Unimed já cobra junto com a consulta, né? Peraí, rapidão. É porque ele tá falando, ó, quando lança a consulta já dá baixa na guia de consulta, né? Pronto socorro. Aí quando tem o box, é uma outra guia, né? Que é o box e os MatMed juntos. Só o IPAS. Só o IPAS que é assim. Só. E os outros convênios é uma guia só. O IPAS e IMAS. Só o IPAS e o IMAS que é assim. E aí? Não, só quer saber. Então aí ele mostrou alguma coisa assim? Tá mostrando agora, vai mostrar agora abaixo. Tá. É porque é o seguinte, quando a funcionária da recepção lança a consulta, ela já dá abaixo na guia. Então já vai existir guia de consulta no sistema, ela já vai ter dado abaixo. Aí a farmácia vai lançar os MatMed. Eles vão ficar soltos aí, vai chegar solto para vocês lá. Aí vocês vão ter o trabalho de ter que ir fora da guia. Vamos ter que ir. O meu vai ter que ser, vai ter que estar dentro da guia do box. Não, Mas é separado. então, nesse caso é isso mesmo. Vai ter dado abaixo só na guia de consulta. E aí você vai abrir aqui o atendimento do paciente, vai ter algumas coisinhas abertas, ou seja, assim embaixo, o MatMed. Mas aí como é que faz pra gente dar baixo em outro ID, por exemplo? Aí ele vai mostrar agora. Tá. Então, aconteceu ali os lançamentos, eu vou vir aqui em conta do pronto atendimento. Acho que eu tinha lançado nesse segundo aqui. Acho que o MatMed eu lancei separado. Pera aí. Deixa eu lançar nesse aqui. Transferir. Vou lançar de novo, não é prático. Não tem aqui também. Então vou vir em conta do pronto atendimento. Aí beleza. Então aqui eu tenho os lançamentos que eu fiz, ó. Tem um honorário, né, que seria ali uma sutura, as 2 taxas, aquelas taxas que a gente lançou, e o material e medicamento. Né? Se todos esses registros aqui estão dentro de uma guia só que foi autorizado, aí aqui eu vou clicar diretamente no efetuar baixo. Se for tudo numa mesma. Senão tem que usar aquele botão de baixo. Então ele veio, ó, todos os itens para dar baixa em uma guia só. Senão vai ser igual aquela na outra telinha lá anterior, né? Eu vou selecionar só o que eu quero e vou esse aqui com multi-seleção, que é o botão de baixo. Vou efetuar baixo aqui normal mesmo. Aí eu vou informar ali o número da guia. No caso da consulta, né, aí provavelmente ela já vai ter com a baixa dela aqui dentro. Né, eu não vou ter que me preocupar. A gente vai tratar ela só lá no faturamento mesmo. Ó, fiz aqui os lançamentos, a baixa, né? Se eu for vir aqui em baixas do pronto atendimento, que é essa segunda abinha, agora eu tenho 2. Essa baixa. Nos primeiros dias sim. Né? Ah, tá. Só até esperar um pouquinho aqui. Esse negócio que você vai fazer de digitar as coisas, né? Vai ser só no IPAS ou vai ser em todos os convênios? Todos o que precisar, ué. Porque, por exemplo, o Unimed, a gente às vezes. Porque o Unimed você pode enviar, mesmo pelo gesto, não pode? Pode, mas. Não, mas não vai parar, gente. A gente vai conseguir. Essas dependências a gente vai continuar. Eu tô falando que, por exemplo, a partir do dia 3, por exemplo, um paciente que teve alta, que internou dia 1º,
ele vai subir pra gente só dia 3. Dia 3 a gente já não vai usar o Gestor mais. Então, dia 1º a gente vai ter que fazer o Unimed no Promédico. Entendi. Ela vai ter uns 2 dias ali de lançamento. Uns 2, 3. Às vezes, se a conta tiver pendência, ela não sobe. Demora uns 5 dias. Aí tem que subir depois do dia 3. Não tem como digitar lá no Gestor. Entendi. Beleza. Então, quando eu vim aqui em conta do pronto atendimento, se eu vim aqui em baixas agora, ó, baixas deste pronto atendimento, eu tenho 2. Uma foi a consulta, né, que a recepção lançou, já estava com baixa. Então tem 2. A da consulta e dos lançamentos. Isso aí gera IDs diferentes? Sim, só do atendimento? Não, número da não guia é lá. que gera ideia diferente. Olha lá, tudo que você for lançar dentro do paciente está lá. Aí o que for em guia diferente, por exemplo, se o medicamento for no box, eu vou ter que selecionar os medicamentos e lançar lá dentro da guia do box. Entendi. Entendeu? Uhum. Aí se ele internou, vai dar subsequente também a internação dele. Quer dizer, aí eu vou clicar para mudar para a guia da internação. Entendi. Eu acho que é isso, mais ou menos. Isso, exato. Uhum. Porque vai ficar tudo numa aba só, né? Consulta, box, O que vai diferenciar, que como vai gerar, vai ser o número da guia. Isso, exato. Entendi. É porque aqui hoje em dia a gente cria 2 IDs, por isso que tá diferente. A gente faz tudo separado, tipo, a abinha para cada. Isso. O que a gente vai efetuar a separação mesmo na hora de faturar vai ser lá na telinha do faturamento, né? Mas aqui também vai ter essa distinção. Aqui é a guia da consulta, o número dela. Aqui, supostamente, a guia do box, né? Com o número dela e os MATMED embaixo. Vai ser exame também, estaria aí, né? Isso, exato. Atrás. Gatilho. Aqui. Então, tipo, ó, isso aqui pertence pro box, né? Os itens. Esses itens de medicamento é do box, certo? Uhum. Tô pensando se fosse fácil. Aí eu clicaria aqui, eu ia selecionar os 3, ia lá e mudar a guia aqui embaixo, efetuar a baixa, né? Uhum. Aqui, né? Aí eu ia entrar dentro dela e trocar a guia para box, certo? É? Caiu. Box aonde? É porque eu acho que ela tá mostrando em outra tela aí? Não. Ou aqui? Tudo junto. Ela tá mostrando esses itens aqui, ó. Eu tô mostrando esses itens. Vamos supor que não tivesse baixa, né? Aí, deleta a baixa. Vamos deletar aqui e fazer de novo. Pronto. Aí, ó, vai estar na tela lá do atendimento do paciente. Uhum. Aí ela quer saber só dos itens do box dela. Aí você vai selecionar eles aí, né? Isso, aí você vamos supor. Selecionar esses 3. Era só esses 3. Uhum. Selecionar e vou efetuar a baixa multiseleção aqui nessa tela. Aí que muda a guia para box, entendi essa parte. Aí aqui, nesse momento, ó, só peguei os 3 lançamentos. Aí eu vou digitar o número da guia do box aqui. Não vai precisar de tipo de. Ó, o tipo de atendimento lá tem, vai mudar para box, certo? Aqui a gente só muda para box quando é IPASGO. Tá vendo? Mas aí você pode mudar também nos outros só para identificar, né? Mas é porque quando a gente fala no arquivo mesmo, do IPASGO tem uma diferença quando você marca box ou não, né? O arquivo é gerado de uma forma diferente. Nos outros convênios não, né? Não mudança específica. Mas o que é o principal é você separar esses lançamentos e dar baixa só com o número dela. Só mudar. Esse é o número da guia do box. Aí Eu vou quando gravar. a gente entrar na nossa parte de faturamento, vai aparecer tudo isso do mesmo jeito. Isso, exato. Que a gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Então, porque dentro de um pronto atendimento eu posso ter várias guias, né? Eu tenho a primeira da consulta, o médico atendeu, pediu um exame, esse paciente volta lá para a recepção, vai autorizar esses exames. Vai ter uma outra baixa aqui dentro, com outro número de guia referente a esses exames. Vamos supor que ele voltou para o médico. Aí agora o médico viu o resultado do exame e vai passar uma medicação para ele, que seria o box. Vai autorizar o box, vai lançar os medicamentos. Aí vamos supor, nesse atendimento aqui, poderia ter 3 guias, né? Uma da consulta, uma dos exames e uma para o box. Todas vinculadas no mesmo número de atendimento. Então, se eu precisar fazer algum tipo de correção, vou abrir a tela do pronto-socorro, pesquisar o paciente,
Aí eu poderia checar lançamento por lançamento, ou eu posso vir aqui direto na conta, né, do pronto atendimento e ver se já está lançado. Se não tiver, aí eu vou alterar, excluir, né, por exemplo, eu vim aqui na baixas desse pronto atendimento, selecionei essa baixa aqui, que era a do box. Tem alguma coisa errada aqui, eu posso alterar a baixa e corrigir. Entendi. Então, na tela do pronto atendimento, a gente vai trabalhar dessa forma. Agora a gente vai lá para a tela de internação, que é essa caminha branca aqui. Deixa eu fechar o pronto atendimento. Vou abrir ela aqui de novo. Beleza. Então aqui na tela a gente vai ter também os mesmos status ali, né? Basicamente. Então vai ter os internados, que são os pacientes que estão sendo atendidos hoje na unidade, né? Que estão em tratamento ainda. Eu vou ter os com alta. Aí eu posso pesquisar por um período, o nome do paciente ou o número da guia da internação. Né? Nesse caso aqui a gente tem um número de guia. Então eu posso digitar diretamente aqui. Se eu tenho algum teste aqui. Então posso pesquisar pelo nome, né? Ou pelo número da guia, né, de solicitação da internação. Deixa eu ver de que convênio que é esse aqui. Da Unimed. Deixa eu ver se a gente acha um do IPASO, porque aí o do IPASO a gente já faz tudo. Beleza, então eu pesquisei aqui por um período, veio todos os pacientes que foram internados e já estão com alta, né? Dentro desse período aqui. A gente vai pegar esse Carlos da Silva. Vou clicar aqui em alterar, visualizar. Aqui primeiro, né, a internação, a gente tem alguns dados a mais. Então, quando eu gero a internação, eu já tenho o número de guia, né, de solicitação da internação, ele vai estar preenchido aqui. Né? Se ele estiver incorreto, eu posso fazer a correção. Mudo aqui. Senha, se tiver matrícula do paciente, né? Qual que é a diferença do IPASGO para os demais? Eu vou ter esse botão aqui, ó, de guias secundárias. Né? Fica esse botãozinho aqui. Quando for outro convênio, não vai ter ele. Eu vou clicar nele. Então, todo atendimento ali do IPASGO que gerar uma guia secundária, a recepção vai colocando essas guias aqui dentro. Né? Então, elas vão clicar no botão, incluir, e vão colocar o número dela aqui. E tem um campo de observação embaixo para especificar do que é. Né? Se foi um exame, né? Um honorário, uma guia de anestesia. Né? Vai digitar e falar o que é e vai gravar. Então aqui eu tenho uma guia disponível, né? Para fazer o vínculo futuramente ali. Né? Então, a mesma coisa. Vou incluir, digitar o número da guia. Mas quem recebe é a gente. Aí no caso não é a recepção, a gente vai preencher em outra aba. Vai ser aqui. Vai ser mesmo, nessa tela. Você tem que abrir. Mas na tela da internação? Sim. Mas aí se Só para incluir a guia. direto, Mas tem um outro botão para fazer isso também. Né? Mas inicialmente vai ser aqui. vai ser. Né? Todas já tem que estar disponível aqui, né? A intenção é todas já estarem aqui para na hora que a gente for lançar, a gente só escolher qual que é o vínculo. Né? Mas eu posso lançar em outro local ali futuramente. Vou mostrar também. Então eu posso vir aqui, aproveitar, né? Fazer a correção de número de guia, ver se está tudo ok, vir em guia secundária e fazer o preenchimento das guias. Né? Se tiver tudo ok, vou gravar. Aí aqui vai ter a acomodação do paciente, né, enfermaria, qual que é o plano, se é normal ou integral. Pois é, isso que eu pensei. Né?
Isso, perfeito. Fazendo a correção, vou gravar. Na parte de baixo aqui, ó, a gente tem os mesmos tipos de lançamento: exame, honorário, diário e taxa, material e medicamento. Qual que é a diferença? Vou vir aqui no honorário médico, incluir. Então, para todos os outros convênios vão ser a mesma coisa. A parte da guia secundária é só para o IPASP, tá? Confirma aqui o convênio, a data do lançamento. Aí eu vou ter que efetivamente falar ali qual que é a data e a hora que ocorreu, né? O honorário. E aqui eu vou pesquisar aí. Vamos pegar, por exemplo, uma cesárea. Que na tabela do passo que é partos. Vamos pegar essa cesariana aqui. Beleza, então qual que é a diferença aqui, né? Pesquisei o código do convênio, tudo igual, selecionei o procedimento. Aqui eu tenho o tipo dele, se ele é clínico ou cirúrgico, o local de atendimento, posso informar aqui no centro cirúrgico. Para os demais convênios, essa informação aqui de assistência ao recém-nascido não é relevante, só para o IPASO. Mesmo fala de fato, eu cheguei. Vocês não vão usar isso, né? Faz parte aqui, né? Não. Ô, tá aí? Ô, Rafael, mais uma dúvida. A gente vai usar essa aba da internação, velho? Sim, no começo vai. Só no primeiros começo. dias, né? Ah, tá. Não tem como particular, não. 2 Tem, né? eu tô. A parte lá com certeza, né? Assim, Ô, Rafael, cadê você tá chamando ele aí? amanhã a Acho que gente vai caiu. lá no hospital. Vai no E9. Ah, não, tá, né? Nossa, tá. Oi, você faz o quê? Oi, que aconteceu? É, mas não é mais não. Posso ir embora? Tem como não? Tem que dar uma coisa. É todo mundo. Não, mas eu tô achando que é todo mundo. Todo mundo. Ah, não, mãe. Você vai procurar pra mim, tá? Então, Ah, você é baixo demais. Aí eu olhei pra bicicleta. Não, eu lá as 3. As 3 vezes. Não, a Ronaldo não dá conta. Quem vai? Ah, Ah, gente. É, eu faturo, É, não. Rafael. então eu tô tranquila agora. Nem quero ir embora, né? Que saco. Bota lotado de Esse Rafael. negócio desse de ficar pra cá agora, né? Não, porque ele, primeiro que não tem tempo. Segundo que a dúvida de um pode ser a de todos. Eu acho que sempre prefiro deixar. É, se eu se entrasse na minha cabeça não tinha chamado de sexo, mas não entra, É né? porque igual quando entra, vai ficar assim, na face É, mas quando uma da pessoa sabe, eu vou ensinar a cada não sabe, ele tem esse tempo não. Ele está precisando de sentar comigo para poder fazer as amarrações, nem isso ele fez. A gente aprende. O que eu vou? Você acha que vai aprender? A minha parte eu estou fazendo, mostrar o que E é. eu não tenho de nada. Imagina se não mostrar, então. Mas amanhã o menino vai mostrar. Daí não vai saturar que você não, a gente vai lá conhecer. Olhou, viu, funciona. Assim, como é que não funciona? Isso é legal. Opa, voltou. Voltou aí, né, cara? Você vai continuar perguntando. Bom, aqui não faz parto não, mas tá de boa. Ô. Ailton. Oi, tá escutando? Tô te escutando. Não, eu tô falando que aqui a gente não faz parto. Não, melhor ainda, porque parto é mó chato. Né? Todos os sentidos. Até pra faturar o negócio é chato. Acho que a senha mudou, peraí. Gente, viu? Vou arrumar pra você aí. Ah não, foi. Tá, então, assistência que a gente precisa mexer. Que a gente vai informar, então, os responsáveis, né?
Mesma coisa ali do lançamento anterior. Cirurgião, o auxiliar. Vou pegar qualquer uma aqui. O anestesista. Beleza. Então, qual que é a diferença ali que vai ter no IPASGO, né, para os demais? Tem lugar só aqui secundário de anestesia. Então, tem aqui, ó, guia secundário. Aí ele já vai pegar as guias que a gente digitou lá naquela telinha anterior, né, ou que já veio preenchido da recepção. Então eu vou vir aqui e escolher qual que foi a do honorário, né, se for um honorário secundário, né? Ou e a da anestesia, por exemplo. Se eu não quiser pegar, se não, por exemplo, não tiver digitado, eu não posso digitar aí. Aí aqui a gente não digita, a gente vai apertar o F2 ali, ó. Aí vai apertar o F2, aí vai abrir a tela para eu cadastrar. Entendi. Ah, tá bom. Né? Escolhe. Aí se não tivesse aperto o F2, você vai ter que voltar lá na outra linha e digitar. Cadastrar para depois puxar. Só que aí aqui é o seguinte, quando a gente cadastra aqui, acho que tá com probleminha de callback aí no servidor. Já era para aparecer disponível aqui a que a gente cadastrou. Né? Porque eu posso apertar o F2 aqui e já incluir uma nova. Eu vou checar depois. Apareceu ele aí embaixo. Não, aqui, ó. Não apareceu não. Aqui, ó. Sai de baixo. Ah, aqui. Não, é porque a barrinha tá menor, né? É mesmo. Não apareceu. Tá bom. Não, o callback tá funcionando então. Então aqui eu consigo já cadastrar também, né? Aí vocês verificam qual que é a melhor forma. Na hora que estiver fazendo a revisão da internação, já aproveita e cadastra todas lá, para na hora que eu for lançar eu só vincular, ou eu posso fazer o lançamento por aqui, né? Tem as duas opções. Aí eu tenho a terceira, que é o botãozinho guias secundárias aqui também, né? Posso clicar aqui, vai abrir a tela de cadastro. Aí beleza. Digitei cirurgião, auxiliar anestesista, vinculei as guias, vou salvar e incluir. Nos outros convênios não vai ter o vínculo das guias. Se tiver algum honorário, né, aí se tiver um honorário em mesma via ou via diferente, né, eu vou fazer o lançamento aqui também neste momento, aí eu vou só selecionar uma opção ali. Então vamos lá, vamos pegar um outro honorário aqui. A anestesia, a gente coloca o nome do médico e coloca que é para Copanest. Lá não teve a opção de eu colocar o executante. É porque assim, quando você coloca o médico, ele vai olhar lá no cadastro dele. Se o médico é o da Copanest, já vai automático. Ele não precisa mudar aqui, ó. Você fala aqui, né? Aí. Isso, não precisa não. Aqui vai sempre estar automático, né? Quando está automático, ele vai pegar da configuração do médico, né? Se lá na configuração do médico tiver para Copanest, vai para Copanest. Aqui eu só mudo, né, se eu realmente quiser. Então, por exemplo, vim aqui no Alessandro, né, e colocar Copanest. Se eu quiser fazer isso, eu posso. Mas já é para estar no automático configurado esse médico para Copanest. A gente vai lá no cadastro do Alessandro e coloca que ele no IPASGO recebe pela Copanest. Aí quando você fez isso? Não, fez não. Mas isso aí nós faz em 3 segundos. Esses primeiros dias a gente faz tudo. Aí aqui vai ter o nome do prestador, para caso você precisar faturar naquela hora, não ter que dar uma volta enorme. Aí eu posso vir aqui e colocar Copanest, não tem problema. Né? Mas se o médico tiver configurado, o automático vai funcionar. Mas não precisa preocupar, porque lá no exame, na hora que você vai lançar o exame, eu cadastrei um chamado CRD. Aí tudo que você lança nessa categoria CRD já vai para CRD. E aí você vai ter que cadastrar no CDI, para triagem de diagnóstico, para tudo. São Marcelo. Aí sempre sai duplicando. Você duplica ela, que não precisa nem amarrar. Isso. Então, uma outra situação aqui. Então, eu estou lançando um segundo honorário, né? Aí aqui eu vou informar se ele é a mesma via
né? Aqui eu tenho o botão, ou se ele é de via diferente, né? Essa informação vai lá no arquivo. Então, de acordo aqui com o lançamento, eu vou marcar. Nas guias do IPASGO vem escrito lá na frente, né? Entre parênteses, MVA, DVA. Então, você vai marcar de acordo com o que está lá na frente do nome do procedimento. E quando você O principal não... primeiro auxiliar, segundo auxiliar, onde que mudei na mídia? Depende do porte cirúrgico. Aí já É vai porque lá na sequência. depende da tabela, né? Então, por exemplo, lá no parto cesariana tem um auxiliar configurado. Então, ele pediu. No parto via baixa, que seria o normal, não tem. Já é o cirurgião. Então põe um procedimento que tem auxiliar. Aqui, ó, vamos pegar. Pode pôr. É porque a gente já tinha lançado um, né? O da cesariana, quando eu pesquiso ele, ó, ele vem os dados, aqui, ó, auxiliar 1. Aí quando eu escolho ele já vem aqui, ó, pra você escolher quem que é. Aí, esse valor de anestesista, isso aí tá acontecendo em todos os clientes? O quê? Esse valor de anestesista aí é 1.200.000? Pois é. Não, isso aqui eu vou dar uma olhada o que é depois. Porque, né, Deus, Deve ser alguma coisa na tabela lá que ficou errado. Então, quando tiver auxiliar, na hora que você escolher o honorário, ele já vai vir aqui. Se for um honorário com 3 auxiliares, vai aparecer o primeiro, segundo, terceiro. e se não tiver nenhum, então não vai aparecer. Nem aparece. Então, aí é a mesma coisa. Se for necessário vincular a guia aqui, vou vincular nesse momento. Aí aqui tem a mesma via de acesso, via diferente. Aí eu vou só explicar uma coisinha aqui para o IPASGO também, né? No IPASGO, é porque é o que tem mais coisa chata. O IPASGO, né, tem os atos dos honorários, né? O ato, ele é controlado pela data e a hora no sistema. Então, por exemplo, eu lancei o primeiro honorário às 14h31, 14h32. Se ele for o primeiro do dia, ele é o primeiro ato. Aí já cai automático. Já cai automático. Então, se eu vim aqui e lançar agora um segundo honorário às 14h40, 14h50, automaticamente ele é o segundo ato. Porque ele tem uma data e hora diferente. Data igual, mas a hora diferente. Então, ele já é o segundo ato. Mas nesse programinha tem esse trem de segundo ato, porque no IPASGO, no gestor tem segundo ato, que é procedimento. Se a menina, por exemplo, tem uma guia de anestesia, hoje eu lanço um procedimento. E quando a tomografia, ela vem também como procedimento. Isso, é porque os lançamentos dos exames, geralmente, ele vem ato 1, né? Ou, dependendo da ordem, 2, 3 lançamentos. Mas, por exemplo, não tem. Não tem. Aí esquece os outros. Ele não vai fazer esse cálculo. Esse cálculo vai ser automático só para o IPASGO. Só para o IPASGO. Então, por exemplo, se eu lancei 2 honorários com a mesma data e hora, é um ato só. Agora, aí geralmente vai dar o erro lá no IPASGO. Vai falar que um daqueles códigos ali não está correspondente no ato correto. Aí você vai ter que ir lá nele e mudar. Então tudo que eu for lançar como procedimento, aí eu vou ter que mudar a hora para ele entender que mudou o ato, né? Isso. Exame não, só honorário. Aí o exame vai mudar porque não vai ter mais lançar anestesia, só o número, né? Isso, exato. Que é a mesma coisa, né? Vamos supor que esse aqui é o segundo honorário da conta. Quando eu vincular a guia secundária aqui do anestesista, lá dentro do arquivo vai falar que essa guia secundária é do ato 2. Mas se ela estiver vinculada na cirurgia, vai mudar, do mesmo jeito. Vai mudar. Então toda guia secundária, ela muda o ato, no caso. Aí entende. A guia secundária não, a data e a hora. Então, por exemplo, lancei o primeiro honorário, o anestesista, e vinculei aqui. Essa guia específica, ela é do ato 1. Lancei uns... Mas aí, para anestesia, eu preciso mudar a hora lá. Peraí, eu acho que eu entendi. É que lá no Gestor, você lança a anestesia de novo. Você lança primeiro a cirurgia e depois a anestesia. Não, eu lanço o procedimento, aí lá embaixo a função anestesia cai. Só que aí
ele entende que o anestesista está lá. Se for no atum, não precisa. Aí, se ela me dá por 2, aí eu tenho que lançar a anestesia na caixinha da taxa de sal. Ah, entendeu? Não, aí Não muda nada. Só o exame para poder... Entendi, só no caso do exame. Só no gesto. no Promédico você não vai se preocupar com isso, porque a gente faz tudo automático, né? A única coisa que você tem que se preocupar é com a data e a hora. Né? E vincular correto aqui, né? A guia do secundário, né? Do anestesista. É porque provavelmente o Gesta fez isso aí para fazer... foi alguma coisa que eles não conseguiram planejar, aí fez dessa forma. Né? Mas o nosso aqui é automático. Sempre data e hora. Então, por exemplo, se eu tiver lá na guia uma folha só e tem 3 honorários, eu vou lançar os 3 na mesma data e hora. Né? Eu só lanço com horários diferentes, né? Por guia que foi gerada. Entendeu? Entendi. Né? Então, cada guia é uma hora diferente. Se uma guia só tem 3 honorários dentro, eu vou usar a mesma data e a mesma hora para eles. Um atrás do outro. Né? Vai ser 14h40, 14h50 para os 3. Porque eles foram autorizados em uma guia só. É o primeiro ato. O segundo, uma segunda guia. Aí eu vou mudar a hora. 15 às 15h10. E quando for uma cirurgia só com 2 guias diferentes, e eu lanço sequencial, Vai ter que mudar a hora para poder passar o ar. É isso. Tem que mudar o lado que não devolve, não vai influenciar. Ela subiu na mesma hora que não mudou, né? E eu vou ter que pôr a guia secundária lá, né? Não vai influenciar. Não, Porque eu não quero que influencie. não, você vai informar, não. Você só vai informar o número das guias. Sabe? É nesse quadradinho de cá. Guia secundária no horário. Aí quando a gente for faturar, assim, for pegar uma guia para faturar, vai ficar mais fácil de entender. É porque como a gente não tem um arquivo aqui para explicar, né, aí fica um pouquinho diferente. Mas é só lembrar, é data e hora. Eu não informo em nenhum momento aqui manualmente qual que é o honorário. Que dia você volta de férias, hein? Dia 3. Ah, então vai dar, certo. Vou botar aí. Foi de propósito que eles colocaram esse dia. Então, né, digitei aqui data e hora, inicial e final. Vou salvar. Né? Então, para os demais convênios, mesma coisa. Né? Só não vai ter esses campos aqui debaixo das guias para vincular. Né? Vou retornar aqui. Então, eu fiz aqui a inclusão do honorário. Aí, diário e taxa vai ser a mesma coisa. Vou clicar aqui em consultar. Não lançou nenhum automático, né? Porque deve estar sem referência ainda. Vou clicar em incluir. A gente precisa de um horário para a gente conseguir amarrar. Ele foi lançado e a taxa não está amarrada. Não tem nada amarrado. Isso. Aí a mesma coisa lá do lançamento anterior, né? Eu vou ter que vincular a taxa, quando eu for lançar ela manual aqui, com o código dela. Né? Ah, tá, entendi. A taxa parte 5, por exemplo, lá vai ser da cesariana. Aí eu venho aqui no código do honorário, vinculo ela, vou salvar e incluir. E para lançar vários códigos, você eu acho que aí o parto é um código só. E quando for vários códigos você vai apertar o botão salvar e incluir, aí o campo. Aí você já vai pro próximo. Fica em branco, Aqui, fazer o próximo. Mas lá dentro daquele lugar que a gente está. Na tela de inclusão de honorário. Você está falando de honorário, né? Tá falando de honorário. Não, é a mesma coisa. Na hora que você manda salvar e incluir, o campo aqui zera, mesma coisa, vai acontecer isso aqui. Ó. Os outros. Isso. Né? Aí ele já volta pro nome. Aí já volta pro nome, você digita o segundo, o terceiro, não precisa ficar voltando a tela para incluir, não. Né? Aí material e medicamento, mesma coisa, lá do pronto atendimento. Né? Aí qual que vai ser a diferença aqui, novamente para o IPASCO, né? Principalmente em questão ali de OPME, que é de outro fornecedor. Né? Vamos pegar qualquer um código aqui.
Vou preencher ele aqui. Aqui eu tenho a informação complementar dele, ó, nessa segunda abinha. Aí eu vou informar qual que é o fornecedor do OpenME. Ele tem que estar cadastrado na tabela de fornecedores. O número da nota vai preencher aqui também. E qual que é o ato que ele vai ser vinculado. Nesse caso aqui eu vou ter que falar manual. Então, por exemplo, se o OpenME foi utilizado na primeira cirurgia do dia, vai ser o ato 1. Aí eu vou colocar 1 aqui. Se ele foi na segunda, eu vou colocar 2. Esse só no IPASGO. Só no IPASGO. Essa abinha aqui é só pro IPASGO. Não, é só... Só se tiver esse tipo de cobrança também, né? Que é vinculada no fornecedor. Mas aí onde que a gente... vocês viram onde coloca o fornecedor que é? Aqui, ó. Você vai escolher o item. Né? Peguei o 12 aqui, né? Preenchi tudo dele. Aí eu vou ir nessa abinha aqui, ó. Informações complementares. Aí tem o fornecedor. Vou escolher, se não tiver eu tenho que cadastrar. Aí aperto o F2. Ah, entendi. Aí o número da nota e o ato que está vinculado. Ah, entendi. Aí vocês vão checar lá, né? Qual que é o ato. E vai salvar e incluir. Então essa é a diferença do IPASGO para o lançamento do MATIMED, né? Os demais convênios você só vai trabalhar nessa tela aqui mesmo, né? Que é a de materiais e medicamentos. Eu vou retornar aqui. Dei conta da internação agora. Então, dentro da conta da internação, é o mesmo processo. Aqui eu tenho os lançamentos. Vou efetuar a baixa. Aí qual que é a diferença aqui? Quando a gente faz uma internação no sistema, a gente informa qual que foi o número que gerou a internação, o número da guia. Então ele já vem preenchido, ó, lá da internação. Então aqui eu não tenho que digitar de novo o número da guia da internação. Somente se tiver errado, né? Aí eu vou corrigir. Senão ele puxa do cadastro da internação. Aí mesma coisa, vai gravar. Aqui é 10 dígitos. Aqui tá lá. Então, a gente passou nas 3 telas, né? A de ambulatório, que são para lançamentos externos, eletivos. O pronto atendimento, que é o pronto-socorro, né? Que vai ter os box horas, as consultas de emergência, pequenos procedimentos. E a internação, que vai ser os pacientes gerais aí da internação. Tem alguma dúvida até agora? Não, tá ainda. Beleza. Então, a gente viu essas 3 partes, né? Porque vocês vão ter que fazer, né, lançamentos retroativos. Aí agora a gente vai para a parte do faturamento mesmo, né? Que é a telinha onde, depois que a recepção estiver funcionando certinho, vocês vão trabalhar direto lá, né? A não ser que tenha um pré-faturamento que vai fazer as correções aqui primeiro nessas telas, para chegar já pronto aqui. Vou clicar aqui, ó, faturas de convênios. Beleza, então cliquei aqui no menuzinho, faturas de convênios. Vai abrir essa tela aqui. O que a gente seleciona aqui primeiro? Eu vou selecionar qual é o convênio que eu quero trabalhar no momento. Então seleciono aqui o IPASGO. E qual é o prestador que é o dono da guia. O hospital da Fome. É a gente. No caso, não é clínica. É que é? Hospital. Como é que nós colocou? Não, é Clínica Santa Mônica mesmo, que é o prestador padrão, que é esse aí. Só que a gente não mudou lá no cadastro
Tem que mudar lá, né, cara? Olha, lá no Sim. prestador, esse é o prestador 1, sabe? Uhum. E o IPASGO delas aqui é na Iasper, é outro prestador. Aí dá pra mudar lá no prestador. Será que dá, né? Deixa eu só checar. É o IPAS e o IMAS, né? E tem outros, aham. Que agora eu esqueci. Que aí, ó. Aí embaixo deve ter o IPAS, vê se tem IPAS aí. Ah, não. Acho que aqui não vai ter o IPASO. Não, será? Ah, você vai ter que adicionar e apontar pro outro, será? Também não consigo lembrar nada agora. Qual que é o prestador do IPASO? Y. Iasper. Aí, ó. Ah, ela não criou, não? Deixa eu ver aqui. Criamos. É a Pera aí, deixa eu escrever pra você. Ai, não criou, não? Vê se tá inativo. A gente colocou como hospital de neurologia, gente. Ah, foi outro nome, então. Foi. Vai. Esse aqui? Deixa eu ver. É esse. O CNPJ é esse. É esse aí. Pera aí. Põe um asterisco aí, pode pôr um asterisco aí no começo. Pra elas já acharem já. Fácil. Isso. Ah, não, aqui, ó. Tem que ser assim. Ah, Né? No caso do IPASO aqui tem que ser pelo próprio prestador. Aí nas próximas baixas vai ficar certo. Cadê o IMAS aqui? Mas beleza, aqui não tem problema não. Vamos lá. Então, vai selecionar aqui o convênio e o prestador. Aí aqui vai estar o hospital, né, de neurologia. Deixa eu só abrir a tela de novo aqui, só para pesquisar com asterisco. É porque lá no gesto vocês abrem o mês, já vem tudo, né? Uhum. Aqui não, você abre, você tem que escolher o convênio. Pra você E ver. aí no caso, quando você for faturar IMAS e faz esse Gama Saúde, você vai ter que mudar o prestador ali em cima ali, ó. Porque por padrão vai vir sempre o Clínica Santa Mônica. Isso já é. Só que não tem aquela fatura assim de que você vê Mas todos se os for convênios. precisar do paciente, aí tem que Não. subir o convênio. Não, aí. Eu vou falar que ele quer daqui 3 meses. Não, não lá na tela de como. pesquisar paciente não aparece. Não vai ter, Tem que isso. vai ficar tudo no Gestor, né? Vai ser tudo manual dos pacientes. Como assim? Se o paciente de 1930. Não, eu sei, a gente ainda vai decidir se o gesto vai ficar ativo para pesquisa, né, para informação, a gente ainda não sabe. Vocês têm que ir com sua mãe, né? Não, eu sei que tinha que ver que eu falei para você falar com Não, ela falou que vai ficar o tempo que for necessário. Tá? Ou isso. Então, vou faturar mais um mês ainda lá e começo no médico. Não dá certo, vai agora. Ela tem outro. Não tem como. Pô, foi mal aí, pode prosseguir. Caiu. Caiu não. Caiu. Caiu. Acho que caiu. Caiu, voltou. Pode prosseguir, cara, foi mal. Conectar de novo. Acho que vai cair de novo. Pô, foi só chover que a internet correu. Não, eu te falei, você viu? Nem fez trovão, já ficou horrível, eu te falei que ela tava ruim. Eu falo aqui. Tudo. Mas são os primeiros dias. Agora ele já tá no faturamento. Gente, mas agora ele já tá no faturamento. Mas já tá em fatura de convênio. Tá ouvindo aí, velho? Tô, mas não tá conectando mais. Né? Pera aí. É, Pode tentar agora. pera aí. Você mudou a senha? Eu vou te passar a senha não, pera aí. Vai. O Rafael já tá fazendo esse treinamento, gente. Vou ver o dia de volta, dia 3 da viagem. Porque eu tenho um feriado que eu não tenho. Deixa eu tentar de novo agora. Esse que volta. 7 dias fora. Não jogou. Um mês depois do viagem.
não tiver internet. Você vai, a gente vai ter atingido o forecast de 3 milhões e meio. Vai não. Você viu como é que tá? Você tá no comitê executivo, você já obrigado desse, eles não estão tendo paciente, não tem minha parte, o paciente não tem. Oh, deu certo, não? Eu te envio que tá ruim? Não tá esse faturamento. Deixa eu reiniciar o meu aqui que não tá conectando não, peraí. Eu gerei uma senha nova também. Quando aparecer de novo, vou mostrar pra vocês a dignização do Rafael. Eu sei. Ué, o que tem? Olha quem que é. Aí, agora foi. É lógico. Então. Sério? Graças. Então vamos lá. Tá vendo? Hoje. Acho que não quer, né? Tá escutando aí? Sim. Então, beleza. Então aqui a gente seleciona o convênio que a gente vai trabalhar no momento e o prestador. Aqui a gente colocou o asterisco, né? Para ficar mais fácil para vocês escolherem aí. Aí aqui na parte de baixo a gente tem os filtros para pesquisar, né, as guias, né, que a gente vai trabalhar. Eu coloquei em todas aqui, né? Para pegar todos aqueles pacientes que a gente fez lançamento. Então, para a guia aparecer aqui, tem que ter efetuado aquele processo de baixa, né? Que foi lá na conta corrente, na conta do pronto-socorro, na conta da internação. Deu baixa e informou o número da guia. Aí vai cair aqui. Então, a gente tem os números aqui para fazer a confirmação. Vocês podem organizar da maneira que vocês acharem melhor. Nossa, mesmo. Você viu? Mudou de guia pra cá. Aí você pode arrastar, movimentar para onde quiser. Beleza. Não, tô falando assim, não. Apareceu. Gente, ó. Não, mas o Rafael conhece, ele vai pegar todos. Eu lá no. A gente não tem essa opção de nada, de nada. Aí por isso que você tá falando. Então aqui é o seguinte, ó. Na parte de cima eu tenho os dados da guia, né? Nome do paciente, número da guia, matrícula dele, o valor total. E na parte de baixo fica os lançamentos. Então se eu pegar aquela da internação, ó, aí tem o parto e a taxa de saldo. Então, parte de cima, os dados da guia, parte de baixo, os lançamentos. Então, o que vocês vão fazer aí no decorrer, né, do faturamento, né? Futuramente a tendência é já estar tudo aqui. Vocês vão só fazer algum tipo de correção ou lançar algo que esteja faltando, né? Então vamos lá. Aí você vai, provavelmente você vai estar com a guia na mão. Você vai marcar aqui o número, pesquisar por número de guia e vai digitar ele, né? E digitar o número da guia, dá Enter. Se ele encontrar, já vai aparecer a ficha aqui do paciente, né? A guia junto com o procedimento aqui embaixo. Eu tinha digitado foi o número da matrícula. Deixa eu pegar esse aqui. Então, digitei o número de matrícula. Já veio direto aqui para essa que eu pesquisei. Primeira parte é verificar os dados da guia. Eu vou clicar aqui do lado esquerdo no botão alterar guia. Se você quiser, fica mais fácil visualizar. Ou você vai olhando nas colunas mesmo para fazer a correção. Você coloca os dados que são importantes e vai olhando e ver se está certo. Mas se precisar mudar, eu tenho que clicar em alterar. Aí aqui eu vou corrigir o número da guia, se tiver errado. Número da matrícula do paciente. Eu corrigindo aqui, automaticamente já corrige na ficha do paciente. Então na próxima vez que ele voltar, não vai estar errado mais, né? Se tivesse algum erro de digitação lá por parte da recepção. Aí aqui tem o tipo, né, se é um GTA ou não, né, o tipo aqui se é normal. No caso do IPASO, quando for Boxora, eu vou marcar aqui, né, que é do tipo Boxora. Vai ser um GTA sim,
Na verdade vai vir automático. Deixa eu ver se pega algum aqui. Que a gente fez do pronto atendimento. Só tem as consultas. Mas aí quando for box hora, né, vocês ainda vão fazer essa correção. Aqui vai estar sim no GTAPA e aqui no tipo vai ser box hora. Então você tem que fazer essa alteração e vai gravar, né, depois que fizer todas as correções, gravar. Se essa guia aqui, porventura, estiver no prestador errado, por exemplo, aqui a gente está no Clínica Santa Mônica, mas a gente sabe que as guias do IPASGO, né, é no Hospital de Maternidade Santa Mônica, de Neurologia Santa Mônica. Então eu posso vir aqui e mudar e gravar. Se eu fizer isso, a guia vai sair dessa tela aqui e só vai aparecer de novo quando eu mudar o prestador lá em cima, né, para o prestador Hospital de Neurologia. Então vocês podem fazer essa correção aqui nesse momento também, se por um acaso estiver no prestador errado. Né? Faz todas as correções e grava. A recepção já vai fazer certo? É tudo automático. Já é para estar certo. Uhum. Ah, tá. Só não tá certo sempre que acho que eu orientei errado na hora de vocês criar o prestador lá. Aí como a baixa já estava feita, né? Aí ela não vai mudar. Eu teria que excluir a baixa e fazer de novo. Então, faço as correções na parte de cima da guia, né, e depois vou para a parte de baixo. Então, vamos supor aqui que, por exemplo, que junto com essa consulta eu tivesse que cobrar algum tipo de material e medicamento, uma taxa. Aí eu posso vir aqui, ó, nesse botãozinho incluir procedimento, na setinha, e vou escolher o que eu quero lançar. Se é um exame, um honorário, um diário de taxa, material e medicamento, tudo igual naquela outra tela. Né? Aí aqui tem o botão da guia secundária também, quando for IPASGO. Quando não for, não vai aparecer. Para não ter a necessidade de ir lá na tela. Essa opção aqui de importar a prescrição, vocês perguntaram, mas é só para a gente falar. Como vocês vão aproveitar o lançamento da farmácia, a gente não precisa dessa opção aqui. Né? Mas se vocês não usassem, né, eu poderia vir aqui e importar a prescrição, escolher a prescrição que o médico fez e gravar. Ele ia pegar todos os itens que estavam dentro daquela prescrição e lançar aqui dentro. É isso que ele faz. Então, ele vai lá na prescrição, olha os itens que o médico prescreveu e lança aqui dentro. Né? Só que aí nem sempre vai bater as quantidades, talvez não usou alguma coisa. Né? É só uma função ali para agilizar, que foi feita por um outro cliente. Mas a tendência aí é aproveitar da farmácia. Então vocês vão fazer as correções na parte de cima, que são das guias, e na parte de baixo lançar algo que esteja faltando. Né? Ou alterar também, eu posso alterar, excluir alguma coisa. Né? Aqui dentro. Fiz a correção, eu vou criar um lote. Tá? Então eu posso vir aqui clicar nesses 3 pontinhos. Vai abrir aqui essa tela. Aqui tem os status, se o lote está aberto, fechado ou ambos. Né? No momento a gente quer abrir um para faturar, então ele vai ser aberto. Eu vou clicar em incluir. Vou falar qual que é o mês da competência dele. O ano. Aí aqui eu tenho uma previsão de recebimento, que aí tem um relatório que vai olhar nessa data, né? Para ver a previsão de recebimento. Te dá um total, né? Aí aqui você pode mudar de acordo com o convênio. Esse aqui, dependendo, vocês podem mudar lá no convênio, por exemplo. Falar que eles recebem com 60 dias, aí já vem automático. Aqui elas faturam por semana, então elas criam um lote de semana a semana. Não, fala assim, a recebimento do convênio pagar, né? Sim. Eu tô falando do jeito que elas organizam o lote delas. Ah, beleza. Então, coloquei o mês, o ano. Aí aqui eu tenho a descrição, esse aqui é um campo livre. Aí vocês vão informar, né? Por exemplo,
primeira semana, ou se não, box hora. Deixa eu fazer uma pergunta para ela aqui, que é importante. Sempre é uma faturista que faz um convênio, né? Não é duas fazendo um convênio, não, né? Não. Tá bom. Porque você poderia pôr não, tá? Tipo assim. Ah, não. Mas aí não tem problema. Aí Aí a internação, vamos pôr semana 4. Aí tudo que a gente for mandar na semana 4, né? Que a gente vai colocar aí. Isso. Aí aqui é bem simples. Coloco o mês de competência, ano e dou um nome. E vou gravar. Criei um lote. Vou retornar aqui. Vou pesquisar as guias aqui de novo. Então, eu coloquei as guias na semana 4. Só que eu não enviei todas lá. Eu consigo transferir da semana 4 para cima? Sim, você vai tirar do lote e criar um lote novo. Ou simplesmente renomear o lote, se você não mandou o lote. Aqui é o seguinte, ó. Então a gente criou o lote, ele vai ficar disponível aqui. Então, cada um que eu for criando vai ficar disponível na seleção. E some dessa tela. Quando você pega aqui. Lote, não vai aparecer nada. Então, por exemplo, vamos pegar um aqui de internação. Ó, peguei esse Carlos da Silva, eu olhei aqui na parte de baixo, ó, tem a origem do atendimento, ó, internação. Deixa isso. Tá tudo no médico. Ó. Perdão. Aqui eu tô no IPAS. Foi mal. Então, aqui eu tenho a origem na parte de baixo, ó, internação. Então eu vou colocar dentro desse lote. Eu venho aqui no enviar, ó, e clico nele. Mas, por exemplo, não deu para mandar ela no mês. Eu vou ter que transferir ela para o próximo mês para ela ter qualquer mês de autorização. Aí a gente exclui ela do lote E manda pro outro. pro outro lote. Né? Isso. A gente não vai fazer, a gente vai excluir e depois colocar de novo. Isso. Aí eu fui mandar essa guia aqui para esse lote, né? Ele falou que não tem diária lançada, é só um aviso. Né? Aí você, por exemplo, não tem mesmo, vou lançar. Entendi. É só para te lembrar. Vou enviar, aí ele vai sumir dessa lista, que estava no guias a enviar, né? E agora ele está dentro do lote. Então, aí eu pegaria o próximo. Aí só faz de um por um? Não. Tem outra seleção aí. Tem. Mas caiu. Não, cara não. Aí eu. Caiu. Caiu. Opa, voltou. Não, voltou. Tem muita seleção aí, né? Tem, posso fazer. Tá. Olha lá, gente, a gente pode selecionar. Ou você poderia fazer assim, por exemplo. Eu tenho o tipo aqui, ó. Tipo do procedimento. Eu coloco internações. Entendi. Aí eu ia fazer a correção de todas. Fiz a correção de todas. Aí tem um botãozinho aqui nessa setinha, enviar todas. Aí ele ia pegar todas as internações e jogar aqui pra dentro. Não entendi. Aí... Ó, então, fiz o envio. Então ele não tá aqui mais no guias a enviar. Ele tá no guias enviadas, que é essa segunda aba. Aí aqui eu tenho o lote, ó. Lote internação. Só tem uma guia aqui dentro, que foi aquela que eu enviei. Né? Então, cada um dos lotes que vocês forem criando, quando tiver aqui no guias enviadas, só vai aparecer as guias, né, que estão dentro dele. Né? Aí aqui tem algumas opções, né? Mandei uma guia errada, eu posso retirar, eu posso mover ela, aí eu vou colocar no lote, né? Eu não preciso tirar para mandar para o outro, eu posso só mover. Entendi. Né? Aí que não vai aparecer nada porque eu não criei um outro lote. Ela não vai ficar mostrando que enviar. Não, tipo transferida, não. Aí eu posso retirar ou retirar todas, vai depender do que está selecionado. Aí, sempre seguindo as opções anteriores. Eu posso alterar a guia aqui de novo, se eu quiser. Né? Não precisa ser necessariamente lá no guias em enviar. Posso lançar alguma coisa que esteja faltando aqui também. Né? Aqui tem um botão de impressão. Aí esses relatórios aqui de impressão, né, vocês vão verificar mais conforme a necessidade futuramente. Então eu teria um espelho da fatura, vai trazer ali o que cada prestador vai receber, aqui é do médico credenciado, né, então esse aqui seria o valor do hospital.
E aqui os que os médicos têm para receber. Se fosse um outro convênio de que eu tivesse que imprimir a guia, né? Posso imprimir a guia X. Os auditores da Unimed exigem um monte de dados no espelho. Mas já deve estar padronizado, né? A gente tem auditoria em loco para a Unimed. Provavelmente os outros que vocês já trabalham já estão padronizados, porque eles exigem um monte de coisa, por chata. exemplo, idade, CPF do médico. essas coisas. Tem tudo. Isso. Aí assim, vamos pegar um outro modelo aqui. Olha lá, ele mudou o convênio para mostrar. Ó. Não pode Agora, filtrar terceiro. O valor total do espelho. Mas vai estar, eu acho. aí, ó, tem as opções antes de gerar ali também. Ó. Aí tem, assim, vai depender de acordo com a necessidade. Então, por exemplo, eu tenho na hora de gerar a impressão da guia CADT, se eu quero só colocar diárias e taxas, só os materiais, aí que vocês vão colocando as opções de acordo com o necessário. Aqui no honorário individual mesmo, né, se vai aparecer o nome do prestador no contratado executante ou não. Se eu quero só dos médicos credenciados, né, vai imprimir a guia. Cadê? Vamos ver se tem uma internação aqui. Já se resolveu o problema de imprimir a guia maior que o papel? Não, nem sabia que estava com problema. No caso da Unimed mesmo, eles pediram um monte de alteração no espelho da conta da internação. No cabeçalho mesmo tem vários dados que eles pediram, a gente já fez também. Isso que a gente quer. Aí agora a gente... Né? Vamos voltar aqui rapidinho. Ela quer ver como é que gera o eletrônico. Beleza. Então, mandei para dentro do lote, aí sim eu tenho a opção de gerar a fatura eletrônica aqui. Depois Né? Fiz as impressões ali que eu quis, né? Vou clicar em fatura eletrônica. Aí o processo aqui bem simples. Eu vou selecionar o lote que eu quero gerar, né? No caso do IPASGO ali no final do período, você vai ter vários lotes, aí você vai selecionar todos, né? Tem que mandar um arquivo só. Aí tem até escrito aqui, ó, Ctrl A seleciona todos. Aí você pode dar o Ctrl A para gerar o arquivo. Ou selecionar um por um mesmo, do jeito que está explicando aqui, ó, Ctrl mais clique para selecionar. Aí do IPASGO bem simples, aqui tem o modelo, já vai vir IPASGO. E a versão já está certa. Já está certo. Quando for outro convênio, ali no caso da Unimed, agora a gente vai lá, aí vai ter dois modelos, que é o geral, que gera a parte do hospital, e um só para o honorário individual. Entendi. Então, aqui no IPASGO, eu vou selecionar a pasta onde eu quero salvar, né? Aí você poderia ter criado a pasta lá, vim aqui encontrar ela. Vou gerar na área de trabalho aqui mesmo. Aqui ele só vai repetir os dados da referência do lote, mês 9, ano 2022. No caso do IPASGO aqui eu não tenho um número sequencial, ele gera de acordo com mês, ano e a matrícula, né, do hospital. Vou gerar aqui, ó, prosseguir. Esse foi o hospital do IPASGO, né? Mas tem nada. Isso é na clínica. Tem, isso. Deixa eu mover a guia aqui. Pois é. Não. É porque essa guia é antes da gente ter arrumado os prestadores. Mostra o Unimed, é mais fácil. Vamos lá. Unimed. Mas aí o processo é o mesmo de gerar. Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui também, por exemplo, é enviar e criar um lote, que é esse F3 aqui. Eu pego uma guia, só que aí ele não vai me pedir o nome, né? Só para criar um lote rapidinho aqui. Aí ele só vai me perguntar qual é o meio de competência, o ano. Previsão de recebimento. Quando eu faço isso, ele já criou um lote automático, pegou aquela guia e mandou para lá. Geralmente você vai fazer isso para a Unimed, porque tem que criar um arquivo para cada internação. Né? Então, eu posso fazer isso aqui. Né? Vamos supor que esse aqui era uma internação. Em vez de eu criar um lote antes lá, clicando aqui nos 3 pontinhos, incluir e criar o lote daquela internação específica, eu só seleciono ela, enviar e criar lote. Aí ele vai criar um lote só daquela internação, automático. Eu
consigo, por exemplo, selecionar todo esse lote e renomear como semana 5 internação ou não? Não. Também, pode. Assim, renomear pode, né? Aí ela só teria que clicar aqui nos 3 pontinhos. É um a um. Alterar. É porque assim, quando é Unimed, né? A Unimed é um arquivo por internação. Isso. Agora no IPASGO não. Você vai criar um lote ali, internação e jogar todos lá dentro. Vou aqui no guias enviadas, mesma coisa. Fatura eletrônica. Aí beleza. Aí aqui a gente tem 3 modelinhos aqui. Vou selecionar o lote. Esse primeiro aqui vai ser geral para quando tiver algo para o hospital receber, né, algum procedimento. Então, por exemplo, fiz a fatura, só tenho diário e taxa para o hospital receber. Eu vou usar esse segundo, sem procedimento para o hospital. Se tiver algum procedimento para o hospital, exame, né, eu vou escolher esse primeiro. E quando for o honorário individual do médico, né, que é credenciado, eu vou usar esse terceiro. Vou selecionar esse primeiro aqui. Na área de trabalho, prosseguir. Ó, gerou o XML aqui, vamos lá na área de trabalho. Aí aqui está o arquivo. Ó. Vamos só editar ele aqui rapidinho. Aí, por exemplo, as versões, elas caem automático, porque cada convênio, os outros convênios é uma versão diferente, sabe? Uhum. Mas aí a gente que cadastra a versão ou ela já cai na opção? Aí é o seguinte, a gente, por exemplo, esse sistema aqui hoje de vocês pegou uma base de um outro cliente que já faturava. Então, por exemplo, se até na data lá de, acho que foi mês 8, todos os convênios que eles trabalhavam estavam com as versões corretas. Entendi. Mas aí semana que vem, se a Unimed mudar e falar agora é a 3.5, você vai nos avisar pra gente atualizar. Tá bom, entendi. Aí aqui só mostrando o arquivinho mesmo, né? Que é uma guia de consulta, né? Vai vir os dados aqui preenchidos. Então, o processo de gerar é bem simples. Eu vou em guias enviadas, seleciono o lote que eu quero, vou em fatura eletrônica, né? Seleciono o lote que eu quero gerar, escolho o modelo. Então esse último aqui vai ser para os honorários dos médicos credenciados, e dependendo ali do tipo da internação, a gente vai ter que escolher um ou outro aqui. Se tem algo para o hospital é o primeiro, se não tem é só diário e taxa, é esse segundo. Aí com o tempo vocês vão pegando aí. Aí a pasta vocês podem escolher, né? Encontra ela aqui através desse menu. Quando mandar prosseguir, já vai salvar o arquivo lá. Tem convênio que pede o arquivo zipado, né? Não é o XML direto. Aí você vai ter que marcar aqui antes, ó. Por exemplo, zip. Entendi. Né? Aqui eu tenho o número sequencial do lote também, se eu quiser acompanhar. Ou se um convênio aí tiver um número específico. Então, mas é a gente que... Não, né? É a gente que coloca o número? Não, né? Não, é assim, o sistema ele já gera automático de acordo com o número do lote aqui, né? Então, se é 2, ele vai gerar o 2. Tá, entendi. Então, Só... erro. Oi? Aí, por exemplo, eu gerei ele e deu erro. Daí vai gerar 2 de novo. Depois que eu corrigir, gera o 2 de novo? Se for o mesmo lote, sim. É porque aí a gente pega esse mesmo número do lote, né? Porque o lote não muda. Tá bom. Então, mas aí quando eu criar um terceiro lote, aí ele vai ter o número 3 lá, 4 e assim por diante. Tá bom. Ô, Rafael, só lembre de marcar essa opção aqui nos convênios, ó, para utilizar o número do lote no sequencial. É porque por padrão é manual. Aí dentro do convênio tem que marcar essa opção aqui, ó. Média, alterar. Ótima abinha aqui, ó. Ah, não, já tá. Deixa eu ver se estava dentro do arquivo.
Tava aqui, ó, número do lote 2. Ah, tá. Então o próximo vai ser 3, 4 e assim por diante. Só que aí só funciona se tiver essa opçãozinha marcada aqui, ó, preencher automaticamente o número do lote sequencial. Tá nessa última aba aqui. Aí o Rafael dá uma olhadinha com vocês depois. Beleza. Então, gerei o lote, aí eu vou mandar para o convênio de acordo com o tipo. Se for zipado ou em RAR, né, dependendo do jeito que eles pedirem, tem que marcar a opçãozinha antes, que aí o sistema já gera no formato zip. Ó. Selecionar aqui. Aí já vem zipado. Senão você ia ter que fazer manual, né? Clicar aqui, compactar. Aham. Não precisa. Então, gerou o arquivo, vai mandar para o convênio. Convênio validou, o que vocês vão fazer? Vocês vão voltar aqui nessa abinha, guias a enviar, clicar nesses 3 pontinhos e fechar o lote. Esse lote aqui passou. Então eu venho aqui e clico nesse botãozinho aqui, ó, abrir / fechar. Se ele tiver aberto, ele vai fechar. Se ele estava fechado e você quiser abrir, é o mesmo botão. Clico aqui, ó, sim. Beleza, então quer dizer que esse lote o convênio aceitou, ele já some daqui, ó. Para eu não colocar nada lá dentro que não devia ou tirar, né? Para não mexer no lote. Então, até a parte que a gente vai faturar em si é onde a gente gera o arquivo eletrônico. Posteriormente, aí a gente vai fazer essas outras etapas aqui, que é o quitar e glosar, né? Que é quando vocês receberem. Né? Tem alguma dúvida aqui nessa parte? Só fazendo vocês. O que vai ter mais problema mesmo é só o IPAD. Você acha? Eu falei pra elas que eu não sei nada. Aí assim, aí vocês vão ter que, geralmente vocês vão ter que falar com a gente, porque o IPAD tem muita coisinha, tem a questão de data e hora, talvez vocês não vão lembrar. Aí vai mandar o arquivo, vai estar no ato errado. Mas aí, tranquilo, é só chamar a gente lá que a gente fala. Não, vai dar certo. A gente amanhã também vai visitar, vai entender o que de fato é importante. E aí, qualquer coisa a gente te chama. Tá? Beleza. O principal para vocês mesmo vai ser a visita e vocês definirem uma rotina aí dentro. Né? De quem vai fazer o quê. Dos lotes que você quer? Peraí. Onde? Só abre o lote pra ela e mostra lá a fatura. Não, peraí. Relatório. O relatório e todos os lotes tudo junto. Do mês, por exemplo. Né? Aí vai ter aqui, ó, faturamento, relatórios, guias enviadas, que aí no caso é porque eu mandei para o convênio. Aí quando o lote, quando a guia tá quitada, ela aparece aí também? No enviadas, acho que sim. Só que aí tem uma coluna, né? Então, por exemplo, aí eu abri aqui o guias enviados. Aí eu posso escolher se é sem ou com honorário médico, né? O tipo aqui, se é só internação, se tem a opção de filtrar ou todos. O mês de referência do lote, né? Que é importante, que foi aquele que você preenche na hora que você cria o lote. E o convênio. Você escolhe ele aqui. Ou todos, né? Os prestadores, se quiser também. E gera. Era Unimed esse aqui? Era. Unimed Goiânia, Clínica Santa Amor. Cara, acho que foi É porque é uma consulta. Aí, como tava sem honorário médico. Aí, basicamente, o modelinho vai ser esse. Aí, se precisar de algum outro tipo de dado, a gente vai colocar. Mas aí tem a data da guia, o nome do convênio aqui, o nome do paciente, o tipo, se é de ambulatório, internação ou pronto-socorro, número da guia, senha e o valor dela. Tá, mas não sabe o nome do médico. Vamos supor que ela tem que fazer um repasse, o nome do médico. Não sabia. É porque aí, no caso, vai ser outro relatório, que é esse aqui, ó. Procedimentos faturados por médicos. Aí vai pegar só a parte do médico. Aí você vai escolher se ele é credenciado ou não, especificar um médico. Nessa parte você vai ter que sentar comigo, né? Então, por exemplo, esse primeiro aqui, esse é o mais Sai fácil. os terceiros, então. esse primeiro aqui ia ser só o do hospital.
ia gerar, ia dar o valor total da guia só do prestador, por exemplo, Clínica Santa Mônica. Ah, eu quero saber por médico. Eu vou vir aqui especificar um médico e escolher para eu fazer o repasse dele. Dr. Volmer. Vou escolher aqui o período da guia e vou gerar. Aham, entendi. Aí, assim, tem vários outros relatórios também de acordo com o tipo de situação que a gente vai trabalhar, né? Então, Essa é dos terceiros, que é aquele primeiro relatório, né? Que é o que a gente faz para fechar. Deu pra ver. aí dependendo, a gente pode fazer um relatório customizado, o Rafael já conhece também, né? Para facilitar também. Né? Eu já mostrei para ela já o rateio. Mas aí é tranquilo. Mas assim, o relatório, se não tiver um que atenda, aí a gente tem a possibilidade de fazer também, mas no padrão já tem tudo. Então, basicamente, o processo é esse. Aí, quando vocês já estiverem faturando, tiver qualquer dúvida, vai ligar lá pra gente, a partir do dia 3. Tiver faturado já e receber alguma coisa, aí a gente faz só a última parte, que é a quitação e glosa, né, que vai ser essa aqui. Assim a gente pode fazer no final do mês que vem. Provavelmente. Tá no cronograma já. Não, tá de boa. Beleza, cara, obrigado. Não, É isso por mesmo. nada. Aí, E, se quiser. igual eu falei, né? O principal mesmo vai ser o IPASGO. Aí, quando for fechar, aí a gente... Vocês pegam um dias antes, assim, também, né? Assim que abrir pra mandar a fatura. Eu não sei se o IPASGO deixa o mês inteiro, é só o IMAS que tem uma data específica pra mandar. Não, já pode ir mandando depois do dia. A gente vai mandando aos poucos. Porque aí já vai validando, já vai aprendendo, porque se não deixar pra semana próxima, né? Mas aí, precisando, é só chamar a gente. Tia, Você ia falar, Rafael? eu vou ficar aqui até 3 horas da noite esses últimos dias aí do mês aí, velho. Não, vai ser correria. Falou Rani também. Eu não. Eu fico Não, mas assim, se for qualquer dúvida assim rapidinho, você pode mandar lá no celular, não tem problema, né? Não tá de Tô boa. de férias ainda, mas precisar ser chamado. Cadão, viu aí? Por nada, até mais aí. Até pra mais. você. Boa tarde. Tá. Tchau, tchau. Falou. Vou te mandar o S depois. Ah, beleza, beleza. Falou. Falou. Até mais.